permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Você pode aplaudir ao Deus que é fiel, tem te sustentado até aqui, tem guardado a sua vida. A Ele glória e honras no meio da igreja. Aleluia. Quem está pronto para ouvir a palavra de Deus, diga aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre os últimos dias da humanidade. E nós estamos no ponto 4.5 da volta de Cristo Jesus. E se você não tem o resuminho, levanta a mão que a obreira está com o resumo ali. Olha aí a obreira Úrsula, e ela vai entregar o resuminho para você poder ir acompanhando. Enquanto é isso, abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 11. Diga, a hora vem, Senhor. A igreja te espera, aleluia. Capítulo 11. Vamos ler o versículo 18. Eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Esse texto vai iniciar o estudo desse ponto, que as nações ficarão enfurecidas diante do evento da volta de Cristo Jesus. Quando Jesus vier para guerrear, porque estamos na volta que Jesus vem com a igreja para guerrear. O arrebatamento já aconteceu, a tribulação já aconteceu, e agora Jesus está voltando. E a resposta para esse evento é que as nações vão se irar, e em alguns estudiosos falam com grande contração. É como uma contração de trabalho de parto, só que muito intensa. E Mateus 24 vai fazer essa comparação do retorno de Jesus com o trabalho de parto, com as contrações, só que aqui elas duram muito mais. Elas são mais persistentes do que o nascimento de uma criança. Tem um estudioso chamado Joel Rosenberg. Ele considera que esses acontecimentos atuais que estão ocorrendo no Oriente Médio, a gente vê ali a guerra de Israel com a faixa de Gaza, com o Líbano, com a Síria, com o Irã, e é todo mundo contra todo mundo. Ele considera que esse já é um contexto profético. Por quê? Porque ele está se expandindo além do que se previa, que agora está envolvendo a OTAN, está envolvendo as nações europeias. E ele diz que se não houver uma desaceleração desse evento de guerra, pode-se chegar ao que se espera, ao que se diz na palavra de Deus, da guerra de Gog e Magog. Para não ficar... Não vou falar sobre isso aqui, não. Então, o Rosenberg, ele é um homem que foi criado na igreja, ele é descendente de judeu, é metodista, ele passou um tempo convivendo com os pais que eram agnósticos, mas, no entanto,
Ele se tornou cristão e permaneceu firme na fé, apesar de sua descendência judaica, crê em Jesus Cristo. Tudo que ele analisa dentro dessa visão escatológica, dos últimos momentos. E ele vai alinhando cada fato com cada profecia. E as nações, quando virem Jesus Cristo voltando à terra para julgar, para guerrear, para defender Israel, elas reagirão. E aí a gente chega na guerra do Armagedon, onde todas as nações se juntarão para guerrear contra Israel. E aí Jesus vem junto conosco, olha para o teu irmão, diz para ele, você vai tirar onda porque vai guerrear com Jesus. Né, irmão? Vou fazer uma brincadeira aqui. É brincadeira. Eu estava falando na terça-feira passada que eu vou de sabre de luz. Né? Guerra das Estrelas. Que você aí acende o sabre. Irmão, vai ser muito maneiro esse negócio. Eu fico feliz porque eu vou estar com Jesus, então está tudo em paz. Tudo. Mas não é? Eu era pequenininha lá em Barbacena e eu ficava pensando, como é que a gente vai brigar de espada só? Mas agora já tem sabre de luz e tudo, irmãos. Tem laser, tem esse trem todo. Bem, mas vamos lá, no ponto 4.6, os santos, nesse evento, eles irão se regozijar, irão jubilar. E a gente vai ler o Apocalipse, capítulo 19, e eu disse para você, se você tivesse curiosidade para ler esse capítulo, é muito lindo, muito maravilhoso. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos desse capítulo 19 de Apocalipse. E diz assim, depois dessas coisas, diga depois dessas coisas. Então é depois, ok? Ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia. Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram... Irmãos, diz aleluia como se você estivesse no céu. Você vai estar lá, então está só ensaiando. E outra vez disseram... E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia... Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O capítulo 19 trata do fim da tribulação. Quando está prestes de Jesus voltar. A tribulação aconteceu na terra, as bodas do Cordeiro estão acontecendo nos ares, e aí a gloriosa segunda vinda de Jesus para julgar a nação, abater os ímpios e reinar sobre o povo, com o seu povo. E a gente vê 4 ocasiões aqui no céu, onde todos dizem aleluia. Coloque o slide 4.10.
aleluia significa louvor, halal, que significa louvor, e jar, uma forma abreviada do nome Javé, ou Senhor, significando então, louvai ao Senhor. Se você está dizendo aleluia, você está dizendo louvado seja o Senhor. E o céu, neste momento, toda hora da história, ele diz aleluia, louvado seja o Senhor. Então vou dizer para você, crente, para de glorificar a Deus em pensamento, querendo fazer transmimento de pensação. Não, abre a boca e diga aleluia, porque o céu diz aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nesse texto, os salvos que estão nos céus louvam ao Senhor, porque Deus julgou o mundo. Deus se vingou daqueles que fizeram sofrer as pessoas, porque Jesus Cristo agora está pronto para voltar e para reinar. Esse hino no céu é o hino cujo título é Aleluia. Glória a Deus. E ele diz aqui no versículo 7, você pode conferir, a sua esposa se aprontou. A gente está aqui falando da igreja de Cristo Jesus, mas que já está no céu, ok? Então, é antes da volta de Cristo com a sua igreja. Os intérpretes estão dizendo que ela já foi arrebatada. E ele nos dá aqui duas razões para isso. Primeiro, que diz que está preparada para as bodas do Cordeiro. Está lá em cima, para as bodas do Cordeiro. Só que ele fala que essa noiva vai descer do céu. Abra Apocalipse 21, 2, que eu quero explicar isso. Pode dar um pouquinho de nó, mas eu preciso te explicar, porque quando eu passei rápido à vista desse texto, eu falei, opa, é a noiva ou não é a noiva? E eu vou te explicar agora. Apocalipse 21, no capítulo 2, João fala assim, e eu, João, vi o quê? A Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Oxe, será que agora a noiva vai descer do céu? O que é isso? O que eu trouxe para você? A noiva aqui é uma figura bíblica aqui que simboliza pureza e santidade. A noiva, quando vem entrando na igreja, ela vem entrando de branco. Por quê? É sinal de pureza. Tradicionalmente, a noiva usa branco porque ela está pura. E ela usa o véu porque ela está santa, separada. Quando a Bíblia fala da esposa, está falando aqui de santidade e pureza. E diz, a Nova Jerusalém é comparada com. Então, quando a Nova Jerusalém descer como esposa ataviada, está falando que vai descer em pureza e santidade. E vai ser um lugar de residência. Um lugar de moradia dos remidos. Ok? Até aí foi? Então, essa comparação da noiva e a Nova Jerusalém está simbolizando a união entre Deus e a humanidade, aquela daquele momento. Daquele momento que nós estamos estudando, e não essa de agora. Aquela humanidade que já foi tratada, que foi purificada. E agora a gente vai ler
um comentário de um estudioso, 4.11. Eu não vou ficar falando o nome deles, não, que tem professora de inglês aqui, vai que eu erro. Então, é melhor não, né? Sobre a Nova Jerusalém. Porque você vai ler, irmãos, presta atenção. Em Apocalipse, você vai ler várias vezes falando da noiva, mas que essa noiva vai ser a Nova Jerusalém. Você tem que entender duas coisas diferentes, tá bom? Tem a noiva de Cristo Jesus, que é a igreja, e essa como a noiva, que é a Nova Jerusalém. Preparada como uma noiva adornada para o marido. O objetivo aqui é representar como extremamente bonita. Quer dizer, a Nova Jerusalém vai ser bonita. O que tem na Nova Jerusalém? Ruas de ouro, mar de cristal, não vai precisar de sol. Por quê? Irmão, lê a Bíblia, irmão. Ah, bom, então, participa, crente. O próprio Senhor vai iluminar. Então, começa só com esses pequenos detalhes. Agora, imagina as outras coisas. A comparação da igreja com uma noiva ou esposa é comum nas Escrituras, e você sabe disso. Também é comum nas Escrituras comparar uma cidade com uma mulher bonita. Essas imagens aqui parecem estar combinadas, a mulher bonita e a cidade, a noiva ataviada e preparada e a Nova Jerusalém. É uma cidade bonita que parece descer, e essa cidade é comparada a uma noiva ricamente vestida, preparada para o marido. Então, a Nova Jerusalém está prestes a descer também nesse momento. Quem vai para lá? Eu também. A noiva já está no céu, vestida com o texto que a gente leu, no versículo 8, com as justiças do santo. Essa expressão, as justiças dos santos, são a justiça que a gente recebe pela fé em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo em nós. Simboliza o quê? Dentro desse texto, pureza e santidade. Sabe, irmãos, nós precisamos buscar a santidade. A pureza e a santidade caminham juntos. E esse texto que nós lemos vai falar o quê? Do linho fino. O linho fino, branco, resplandecente, é o emblema da vida justa. Lembra que nós falamos na terça-feira passada? O mover de Deus em nós muda a nossa forma de agir. Não porque nos dá ordem para fazer diferente, não. É porque muda o nosso coração, muda o nosso entendimento e nós passamos a ter uma atitude santa, justa. Essa vestimenta de linho fino é um dom divino que vai evidenciar a vida justa dos servos do Senhor e o sinal de santidade. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz assim: você está buscando a santidade? Espera ele te responder. Fica olhando bem nos olhos dele. A palavra profética ainda está valendo. Estamos iniciando o 8º mês do ano. Até dezembro, a gente tem que estar pronto na busca da santidade para quando o pastor falar, Jesus está voltando. Vai que a gente escuta a trombeta e a gente sobe, irmão. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim, a trombeta vai tocar para você. Vai ou não vai? Para mim vai, irmão. Sabe por quê? Só vai ouvir quem vai subir. Para o restante, eles não vão nem saber o que aconteceu. Quando perceber, a gente já foi. Aleluia. O item 4.7
no roteiro que está com você, diz: Cristo julgará e destruirá os ímpios, inclusive o anticristo e Satanás. Nós vamos ler um texto de Isaías, capítulo 13, por favor, abra. Isaías, capítulo 13, vamos ler do versículo 6 ao 12. Se você pegar em Salmos e for para trás, você chega mais rápido em Isaías. Que dia desse a gente vai rever os blocos da Bíblia para ficar fácil da gente achar, né? Profetas maiores, depois profetas menores, depois de Salmos. Vamos ler Isaías 13, de 6 a 12, que vai falar sobre a ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. E se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo. O seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Aí você vai me perguntar, pastora, o que tem a ruína da Babilônia a ver com o que Deus fará? Irmãos, aí a destruição da Babilônia, ela tipifica a destruição dos inimigos de Deus e o juízo que Deus trará sobre toda a terra. Esse texto é um texto profético falando do final dos tempos, onde haverá dor, o sol irá se escurecer. Por quê? Por causa do dia do Senhor. Aleluia. Nós vamos agora. Vamos ler um texto de Ezequiel 20, que vai falar sobre o juízo de salvação sobre Israel. Nós estamos trazendo agora os profetas que falaram sobre esse tempo do fim. Ezequiel 20, a partir do versículo 34. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor tem juízo para Israel.
Aí a gente diz assim, gente, então para que a gente se preocupar com isso? Irmãos, é a nação que Deus escolheu para dela surgir o Salvador do mundo. E a Bíblia nos ensina para orar por Israel, para orar pela paz em Israel. E nós estamos fazendo o que o Senhor nos ordena, mas Deus irá salvar essa nação, Deus irá guerrear contra todas as nações em favor de Israel. No entanto, há juízo para essa nação. Por quê? Porque não recebeu o Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos agora num texto que está no seu esboço, de Mateus 13. A gente já leu um pedacinho desse texto e nós vamos ler Mateus 13, apenas 4 versículos, para falar desse julgamento final, onde Deus irá eliminar todos os seus inimigos. Nós vamos ler os versículos 41, 42, 49 e 50. Eu vou ditando o versículo para você acompanhar. Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Diga, fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Diga, fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dente. Jesus está descrevendo o que vai acontecer com aqueles que cometem iniquidade, com aqueles que desafiam a lei de Deus, com aqueles que rejeitam a justiça do seu reino. Serão atormentados onde? Na fornalha de fogo. Com enxofre, com fogo, e viverão esse tormento para sempre. Não haverá repouso, não haverá descanso. Será para sempre. Apocalipse, ainda no capítulo 20, não sei se você deixou marcado, ele vai reafirmar isso no versículo 10. E ele vai dizer, Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, o Senhor, quando vier, ele irá destruir o anticristo, o falso profeta e depois também Satanás. Todos aqueles que rejeitaram a solução. Qual era a solução? A salvação em Cristo Jesus. É só isso. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma caminhada. Não, irmãos, só tem que aceitar Jesus. Jesus já fez tudo que tinha que fazer. Voltando a Mateus, no capítulo 10, versículo 28, ele fala assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando eu li isso, eu lembrei muito dos nossos irmãos perseguidos, que nem estão tão preocupados com aqueles que podem matar o corpo, mas não se deixam matar a alma e o espírito. O slide 4.12, nesse texto, a palavra inferno é geena,
A palavra foi traduzida Geena para inferno. Refere-se a um lugar de tormento eterno e de fogo inextinguível. Então, a Bíblia está dizendo isso. Antes, temais aquele que pode fazer perecer no inferno, no lugar de tormento eterno e fogo inextinguível. A Bíblia ensina, irmãos, que a existência do homem não termina com a morte. A morte é apenas uma passagem, difícil de lidar com ela. E, aliás, é a única coisa certa da vida, é o quê? A morte. Todo mundo vai morrer, nós não, nós vamos ser arrebatados. Mas se não der tempo, a gente morre assim mesmo. É a única coisa certa da vida. E, no entanto, nós não estamos preparados para a morte. Mas o Espírito Santo nos ensina o tempo todo, dizendo assim, não tenha medo da morte. A morte é só a condição necessária para você passar para a vida eterna. Será que em nossa mente, nosso pensamento, a gente conseguiria um dia entender isso? Aí você diz, para que então eu nasci se eu vou morrer? Você nasceu porque Deus te desejou. Se você não tivesse nascido, Deus não teria você. Deus desejou a cada um de nós. Por isso nós nascemos. E Ele deu a nós tudo o que precisamos para viver com Ele eternamente. E o que é que nós precisamos para viver com Ele eternamente? Jesus. Não tem complemento. É só Jesus. Vamos ler no próximo slide a respeito do estado dos perdidos. Pode mudar? 4.13. A respeito do estado dos perdidos, na outra vida, devemos notar os seguintes fatos. Jesus ensinou que há um lugar de castigo eterno para pranto e ranger de dentes. Então, os perdidos estão perdidos. Um lugar onde os perdidos ficarão aprisionados nas trevas. E um lugar de tormento e angústia e de separação do céu. Então, quando nos é oferecida a salvação, nós recebemos essa salvação, estamos tranquilos. Porque nós não estamos perdidos. Porque esse lugar não foi preparado para nós. Foi preparado para o diabo e seus anjos. E o Senhor, quando morre, alguém morre nesse estado de perdição, não tem outra solução. Ele definiu o seu caminho. E aí, para quem faz sepultamento, graças a Deus, a gente fez um acordo. Eu faço casamento, ele faz sepultamento. Aleluia. E é bonito o sepultamento que o pastor faz, né? Eu achava até que ele tinha que fazer apelo depois que ministrasse a palavra, porque as pessoas ficam comovidas. Mas, imagina quando você vai fazer um sepultamento de alguém que morreu perdido. O que é que você fala? Você vai consolar a família como? Não, um dia você vai encontrar com ele no céu? Como é que você vai fazer? Exatamente o que o pastor faz. De dizer assim, ó, vamos aprender com isso. Ainda há tempo de salvação, porque o céu nos aguarda. Irmãos, Deus não quer que ninguém morra sem salvação, mas esse é um castigo inevitável para quem morre sem salvação. A separação completa e eterna de Deus.
Aleluia. O próximo slide, 4.14. Devemos sempre ter em mente que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Diga aleluia. Para que ninguém pereça. Você sabe João 3,16 de cor. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus... Deus providenciou o caminho para a vida eterna. É intenção e desejo de Deus que ninguém vá para o inferno. Irmãos, Deus não condena ninguém ao inferno. Nós é que escolhemos o caminho que queremos seguir. Por quê? Deus permitiu que a gente tivesse, ó, a expressão que você ouve falar o tempo todo, livre-arbítrio, poder de escolha. Quem for para o inferno é porque rejeitou a salvação provida por Deus. Eu lembrei agora do nosso presidente que falou, quero ir para o céu coisa nenhuma, eu vou ficar lá com aquele monte de gente, tudo santarrão, tudo não sei o quê. Não, se tiver que ir para o inferno, eu vou mesmo. Então vai, né? O fato e a realidade do inferno devem levar todo o povo de Deus a aborrecer e repelir o pecado com toda veemência. Aborrecer e repelir o pecado. É aborrecer o pecado, não é dizer assim, não, deixa quieto, eu não posso fazer, mas está de boa. Eu não posso beber, mas não tem importância meus filhos fazerem um churrasco dentro da minha casa com muita bebida. Não são atitudes simpáticas, mas a Bíblia diz que a gente precisa aborrecer o mal e repelir o pecado. Repelir o pecado. Olha um sinônimo de repelir. Fala para mim, gente. Afastar. Mas repelir dá um sentido assim de um pouco de força, né? Expulsar, empurrar, chegar para lá. O pecado não é para ficar perto de nós. É para a gente expelir o pecado. Todo o povo de Deus deve buscar continuamente a salvação dos perdidos. Isso significa que a gente não pode ser egoísta. Que a gente precisa compartilhar a salvação, falar de Jesus. Já imaginou que aquela pessoa que puxou assunto com você no elevador de um prédio e você estava de mau humor naquele dia e você ficou quieto e disse, por que não cala a boca, gente? Fala muito o tempo todo. A Juliana estava lá em casa, aí falou assim, mãe, eu vou ali embaixo rapidinho comprar pão para a gente tomar café. Eu falei, vai então, minha filha. Aí minha filha foi e não voltava, com o Judá no colo. E eu falei, meu Deus, foi arrebatada? Não foi, eu estou aqui, então não teve arrebatamento. Mas o que aconteceu? Ela falou que estava mostrando o gatinho para ajudar no sol, né? Mostrando o gatinho, e surgiu uma senhorinha, que aí começou a puxar assunto. Você já conversou com uma pessoa de muita idade, que não seja eu? É porque eu digo assim, não, pastor, isso assim, tá. Não. Sim. Né? Tem gente que diz assim, poxa, pastora, a senhora responde por figurinha. Mas não é, irmão, tem mó dedão lá fazendo assim. Para que eu vou escrever? Pode fazer, só bota a figurinha, né? Mas ela encontrou com uma senhorinha e que começou a puxar assunto e a falar de Judá, e com toda a família dela. Metade da família está nos Estados Unidos, a outra metade está aqui, tem uma filha que morreu. A Juliana sabe da vida de todo mundo. Quando eu fazia rádio,
Lembra? Bom dia, flor do dia. Quem estava aqui antigamente me pegou na rádio. Eu levava a Juliana comigo para atender os telefones. E, irmão, Juliana sabia da vida de todos os ouvintes da rádio. Ela tem um ouvido receptível. E as pessoas se abrem com ela. E ela ia falando, todo mundo já tinha a Aldinha. Lembra da Aldinha, que era doente, acamada e que todo dia de programa ligava para conversar com Juliana. Tinha gente que ligava para o outro celular e dizia assim, eu não consigo falar com vocês. Eu falei, porque Juliana está batendo papo. A gente precisa falar de Jesus. Eu preciso aprender a colocar mais palavras no meu vocabulário. Porque eu vou chegar e dizer assim, quer aceitar Jesus? Não, então tá bom, problema seu. Não tanto assim. Mas a gente precisa motivar as pessoas. A dizer às pessoas, eu tenho uma palavra de salvação. Aí você vai dizer, eu não sei falar nada, só falo o que está escrito na Bíblia. Jesus salva. Jesus te cura. E o que eu faço? Faz nada, só aceita Jesus, porque Ele já fez tudo. Você não precisa fazer mais nada. Recebe Jesus. Nós precisamos buscar continuamente a salvação dos perdidos. Precisamos advertir a todos os homens a respeito do futuro e justo juízo de Deus. As pessoas precisam saber. Nós estamos estudando sobre tudo isso. Não passaremos por isso, porque estaremos no céu com Jesus. Mas, mesmo assim, estamos estudando para quê? Para anunciar outras pessoas. Para quê? Para elas ficarem desesperadas? Não, para dizer, ei, há esperança! Aleluia! Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eles verão, porque essa aqui é a vinda de Jesus com a igreja para julgar. Não é a vinda do arrebatamento que ninguém vai ver. Ok? Bem, vamos pular todos esses textos e vamos agora em 1 Tessalonicenses, nós vamos ler 2 textos bíblicos lindos, maravilhosos, falando sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E aí estamos caminhando para encerrar. Vamos ler os primeiros 11 versículos de Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses. Amém? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, diga aleluia, e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós,
para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Tudo isso que você está aprendendo é para exortar. Exortar não é ficar brigando, chamando atenção. Exortar é motivar. Exorte um ao outro e diga: nós somos da luz e o Senhor vai nos buscar e nós vamos subir com ele. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós estamos falando sobre a destruição quando Cristo voltar. 2 Tessalonicenses 2. Vamos ler do 7 ao 10 e depois pular para o 12. 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Nós já estudamos sobre esse texto. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor, olha o Senhor agindo, desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A gente vai falar agora, porque esse texto nos leva a isso, sobre a destruição do anticristo. Slide 4.15. O anticristo será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Está lá no versículo 8 que a gente leu. Marca aí no versículo 8, desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Cristo virá em sua majestade e glória, num esplendor completo. E o anticristo será quebrado sem esforço da mão humana. Vai ser o esplendor da glória de Cristo. Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O anticristo será lançado no lago de fogo juntamente com o falso profeta. O diabo e a morte também serão lançados no lago de fogo. Aleluia. Enfim, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida também serão lançados no lago de fogo. A igreja vitoriosa reinará com Cristo pelos séculos eternos. O povo de Deus não precisa temer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse é parte de um estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes. A destruição de Satanás é o tema central da teologia cristã. Principalmente na nossa perspectiva pentecostal, porque somos pentecostais, amém, irmãos? Mas, segundo a Bíblia, Satanás será solto por um tempo, será tirado da prisão, e ele será solto para enganar as nações. Nesse período de 1000 anos quando Cristo implantar o seu reino, ele ficará preso e depois, por um tempo, ele será solto. Logo após, ele irá ser julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, que o Senhor deixou bem claro que foi preparado para o diabo e seus anjos. E aí, ele viverá eternamente nessa situação. Então, irmãos, a destruição de Satanás é parte do plano soberano de Deus.
Então, quando você enfrentar um endemoniado, quem tem medo, não precisa responder, é retórica. Quem tem medo de um endemoniado, principalmente quando faz cara feia, ainda engrossa a voz, a gente não precisa ter medo, porque a nossa vitória está em Cristo, que já definiu a derrota dele. Ele já sofreu a derrota, na cruz do Calvário saiu a sentença. Nesse período, ele vai para cumprir a sentença que já está sobre ele. E aí sim Deus vai revelar a sua plenitude de glória, vai restaurar a verdade e a justiça. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver falando do milênio. Bem, eu acho que não dá mais para a gente seguir, porque senão a gente vai ter que entrar no assunto e parar no meio. Então, a gente vai parar por aqui. E eu gostaria de motivar você a estar lendo novamente o capítulo 19 de Apocalipse. Abra que nós vamos ler agora o capítulo todo, porque você não leu em casa. Quem leu em casa, diga assim, eu li. Oh, glória, gente boa. Oh, gente. Aleluia, Deus é bom, não me deixou triste. Apocalipse 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu, ouvi aonde? No céu. Como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Consegue ver isso sendo falado no céu? Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os servos e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, porque tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Lembra do verbo? E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, e na sua coxa,
tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui, quando ele fala dos demais mortos, ele está falando daqueles não salvos, que não aceitaram o Senhor, e que serão julgados e entrarão para o castigo eterno. Porque durante a tribulação nós estudamos, o evangelho será pregado por anjos no céu. E os judeus também pregarão aqui. Aqueles que rejeitaram a verdade, eles receberão o juízo. Mas os justos herdarão a terra. Aí você diz, e eu? Você foi arrebatado, bobinho, está no céu com Jesus. Para você, a história é diferente. Mas aqueles que estiverem vivos, eles herdarão a terra. Bem, não vamos continuar porque não dá tempo. Mas eu quero pedir, deixa o seu coração arder pela volta de Jesus. Eu quero te motivar a orar e dizer, ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos, mas também quero te motivar a compartilhar desse amor, dessa graça com outras pessoas, com aqueles que você não conhece, inclusive é mais fácil com quem você não conhece, mas também com aqueles que estão próximos a você e que precisam ouvir dessa palavra de salvação em Cristo Jesus. Nós vamos finalizar na próxima semana falando sobre a destruição de Satanás. E você aguenta firme até lá. Se Jesus não voltar, estaremos aqui estudando a palavra do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor no céu e na Assembleia dos Santos. Aleluia.